aula de patologias corneanas, patologias de córneas. Então a córnea, né? A córnea, a gente sempre fala que existe duas patologias na oftalmologia: as úlceras de córneas, também chamadas ceratites ulcerativas, e todo o resto. Então a gente precisa primeiro realizar o diagnóstico, né, de úlceras de córnea, que são as ceratites ulcerativas. Com isso a gente consegue determinar uma grande diferença: se esse animal terá a sua visão preservada, ou se ele vai ter uma cegueira, ou também se ele vai ter uma grande ou uma pequena cicatriz, tá? Lembrando sempre que a úlcera de córnea ela sempre pode piorar, principalmente quando a gente trata isso de equinos, e trate sempre agressivamente, né? Então, só para relembrar, a espessura da córnea, né, no cão é de 0,4 a 0,55 milímetros no centro e 0,5 a 0,60 na periferia. E a córnea do gato é aproximadamente em 0,58 milímetros. A parte superficial da córnea é a mais sensível. O filme lacrimal garante uma superfície óptica lisa, tanto que o filme lacrimal hoje já é considerado como uma das camadas da córnea, né? A córnea, então, ela tende a ter a denominação de 5 camadas, com ela o filme lacrimal, e nos primatas e no humano 6, porque ela tem a camada de Bowman. A maior parte da córnea é formada por colágeno, principalmente o estroma, que é a maior parte, e o endotélio funciona como uma bomba, chamada bomba endotélio humor-aquoso, que vai puxar o humor aquoso para nutrir a córnea. Então o epitélio normal é uma barreira, né? Se a gente olhar na figura embaixo, a gente percebe que após a abertura dessa injúria traumática, né, principalmente as bactérias, elas acabam fagocitando a córnea, e ela vai, por isso que geralmente ela acaba piorando e progredindo o mais rápido possível. Então, em úlceras infectadas, as proteases da lágrima digerem o colágeno do estroma, podendo causar descemetocele e prolapso de íris, que é a complicação pior num período aí de 24 horas. Então, a etiologia. Então, a ruptura mecânica. Nós temos os traumas, os corpos estranhos, entrópio e ectrópico. Entrópico nada mais é do que a pálpebra invertida para dentro e ectrópio para fora. E as doenças de cílios, que é a triquíase, e a distriquíase, que é uma carreira nova, um cílios novo, que nasce sempre voltado patologicamente para a córnea. Infecções, então a gente pode observar essa foto superior, que o centro dela já está infectada, então já tem uma placa de pus, onde é obrigatoriamente a utilização do antibiótico. A ceratocongivite seca também, ela pode predispor o animal a ter uma úlcera, porque acaba ressecando demais. Se a gente observar a foto inferior, o animal, além de ceratocongivite seca, já tem uma ceratite pigmentar bem grave. Então, os sinais clínicos que a gente tem como diagnóstico: a dor, espasmo, lacrimejamento, secreção ocular purulenta. Então, aqui quando a 3 é somente quando o animal tem já uma contaminação bacteriana, miose devido ao veite, então cada dor, e o edema, tá? Então, depois a gente pode fazer cultura, né, em antibiograma, se for pensar nessas bactérias, fungos e assim por diante. Teste lacrimal para descartar a ceratocongivite seca, a citologia e a fluoceína e a rosa bengala para as úlceras de córneas e desvitalização da córnea. As ceratites, então, ela pode ser superficiais, profundas e também a descemetocele. As superficiais, então, elas são traumas menores, autotraumáticos, shampoos. As úlceras superficiais, então, a gente vai tratar sempre com antibiótico para evitar a contaminação bacteriana. A atropina ou a tropicamida para fazer midríase, para
eliminar o processo doloroso. Quando faz relaxamento da íris, ele relaxa e tira o processo doloroso. Soro sanguíneo, o EDTA ou acetilcisteína 10% são antiproteáticos para que ocorra a cicatrização sem acontecer um queloide. As úlceras já profundas, ou as chamadas em derretimento ou melting, a terapia tem que ser mais agressiva, ela tem que ser feita a cada 2 horas, né? E se não der certo, partir para o retalho conjuntival. As úlceras profundas, ou também chamadas de metocélios ou perfurações, a gente precisa partir para a cirurgia, onde a gente vai fazer um retalho conjuntival, ou uma também chamada ceratoplastia. Dá pra você falar aí, todo mundo ouve? Observando então os olhos desses animais, então do lado esquerdo é um cão, do lado direito é um cavalo. Ambos foram feitos em enxerto conjuntival, e o cão já deve ter aproximadamente 45, 50 dias, o equino já tem 90 dias, então ele vai se reorganizando e o animal tende a continuar o processo visual. Meu filho está falando que eu sou youtuber. O tratamento médico então para as úlceras, então a gente precisa sempre achar a causa para tirar, então se é um entrópio, se é uma infecção, se será conjuntivite seca. Antibiótico tópico de amplo espectro para que a gente evite o processo de infecção, se já tiver instalado, fazer cultura antibiograma para que a gente possa selecionar o melhor antibiótico. Tá? Então o controle da progressão, então acetilcisteína, o EDTA ou o soro, sendo o soro sempre a melhor opção, porque ele tem várias substâncias que ajudam no processo de cicatriz. Tratar a uveíte, que é o processo inflamatório severo. Se tiver com dor, tratar com um cicloplégico, podendo usar tropicamida 1%. Os anti-inflamatórios tópicos não esteroidais fica a critério do médico veterinário. Algumas literaturas trazem que, mesmo ele sendo um anti-inflamatório não esteroidal, ele dificulta o processo cicatricial da córnea. Então, por isso que fica a critério de cada médico veterinário. A dexametocélia é uma complicação, então a gente pode perceber que ela está quase rompendo, então já é um processo que é cirúrgico mesmo. Prolapso de íris, então já é uma emergência, então houve a ruptura de todas as camadas e a íris prolapsou pelo buraco para que ele consiga tampar, tá? Então fazer o enxerto conjuntival o mais rápido possível. Então esse mostrando aqui o prolapso da íris nessa foto do lado direito. Nessa foto também a gente já percebe que já houve a ruptura e o prolapso de íris. As úlceras então corneanas refratárias, então também chamado de úlcera corneanas persistente, úlcera do Box, foi a primeira raça onde determinou essa patologia. Se a gente observar, é uma patologia onde não consegue acontecer a união do epitélio no estroma. Então ele fica sempre elevando, então ela é sempre recidivante. A gente precisa fazer uma ceratoplastia em grade, né? Então pega uma lâmina e risca para que aconteça o processo cicatricial e faça aderência novamente do epitélio no estroma. Ceratites então não cerativas, são ceratites pigmentares. Se a gente observar, é muito comum nas raças braquicefálicas, aonde fica encostando a dobra ou alguma coisa na córnea, e isso sempre é um processo crônico. O pânus, né, ele sempre se inicia então pelo limbo, e ela vai progredindo como uma mancha vermelha. Tá? Laceração. As lacerações, então a gente precisa
fazer enxerto ou fazer a própria sutura da córnea, sempre com lembrando os fios mais finos que a gente puder. Tá? Quanto mais delicado for o fio de sutura, melhor vai ser o processo cicatricial. Tá? Então, mostrando aqui a laceração, onde a gente pode fazer lavar a câmara anterior também para tirar qualquer estrutura. Os dermóides, né, eles estão mais associados muitas vezes à conjuntiva, então uma falha na informação, aonde na córnea pode crescer um tufo de pelo. Tá vendo? Então nesse lado da comissura medial, outro, ó. Então a gente precisa fazer uma ceratoplastia, aonde a gente vai tirar isso, a gente vai descascar a córnea, como na imagem, tá, para tirar esse tufo de pelo. Vou melhorando um pouco a imagem. Persistência da membrana pupilar. A gente está falando de córnea, isso é geralmente associado à íris, tá? Mas a gente é uma atrofia, então ó, esqueceu de ser reabsorvido esse local, tá?